Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui novamente dando continuidade à nossa série de estudos denominado Epístolas Gerais, e hoje nós vamos refletir um pouco acerca da primeira epístola do apóstolo Pedro. Mas para refletirmos um pouco dentro dessa epístola, nós precisamos um pouco entender alguma coisa um pouco melhor aqui acerca de Pedro, para que nós tenhamos aí um entendimento melhor daquilo que Pedro foi, daquilo que Pedro representou. E nós vamos ter aí dentro desse contexto, nós temos Pedro, que o Senhor vai chamá-lo, e o seu nome primário não era Pedro, né? Seu nome primário era Simão. Então, Simão, denominado Pedro, Simão, ele era irmão de André, e ambos filhos de Jonas, né? O próprio Senhor Jesus o chama de Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Iohaná, Bar-Iohaná, Bar-Jonas. E esse contexto de Simão, nós vamos ter aí, dentro do contexto judaico, quando se tem alguém que é muito influente na família, representativo de tribo, né? Então, é muito comum ser colocado o nome dessa pessoa iminente da família no garoto que está nascendo. E assim nós temos o nome de Simão. O nome Simão é o mesmo de Simeão. Simeão significa, dentro do contexto hebraico, Simeão significa ouvir, né? Vai trazer aí o mesmo significado dentro do seu contexto aramaico, mas propriamente o nome Simão em aramaico, nós vamos ter aí um contexto de cana frágil. É. Assim sendo, vai demonstrar, primeiramente aqui dentro do caráter de Pedro, vai demonstrar uma fragilidade que Pedro tinha. Muito embora quando nós olhamos para Pedro, nós vemos ali um personagem robusto, um personagem enérgico, um personagem sanguíneo, mas Pedro, ele era extremamente frágil, né? Ou seja, ele apresentava ser forte, mas em seu interior ele tinha ali a sua fragilidade, né? E isso é muito comum em pessoas que apresentam uma robustez, né? Mas ela é simplesmente estereótipo, é simplesmente por fora, mas são pessoas que estão extremamente frágeis, são pessoas que são extremamente melancólicas, ela pode até não parecer na frente das pessoas, ela tenta se omitir, ela tenta se resguardar de tudo isso, mas o fato é que ela acaba sendo dessa forma, naturalmente. E nós vamos ter Jesus, quando Jesus vai encontrar-se com Pedro, Pedro que primariamente ele era um dos discípulos de João Batista, assim como o seu irmão André e o seu irmão de criação, que vai ser Tiago Menor, Tiago Menor, que era filho de Alfeu. Então, dentro do contexto da tradição, vai dizer que o Pedro, ele teria perdido os seus pais, tendo sido depois criado por Alfeu, Alfeu tendo criado tanto o Pedro quanto o André, seu irmão. Então, ele era considerado como filho de Alfeu, né? Mas Jesus aqui, Jesus já traz, ao chamá-lo de filho de Jonas, Jesus vai trazer a linhagem direta de Pedro, né? Que Pedro não era filho de Alfeu, e sim filho de Jonas, muito embora tivesse sido criado por Alfeu, sendo ali trabalhador nas embarcações e tudo mais, mas ele vai ser criado por Alfeu. E Jesus, conhecendo ali o sentido literal de Pedro, Jesus vai dar um cheque-mate na vida de Pedro, chamando ele de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. É,
dentro de todo esse contexto, nós vamos ter aí Jesus em toda essa ambiência, que Jesus, posteriormente, Jesus vai trazer um acrescentamento ao nome de Pedro. Jesus vai chamá-lo de Simão, né? Simão, que é o seu nome natal, é seu nome de nascimento, e Jesus vai chamá-lo de Petros, Jesus vai chamar ele de Pedro, ou de Kefa, ou Cefas. Né? Então, esse sentido nós vamos ter aí dentro do contexto da pedra. Né? E a pedra aqui não propriamente a pedra bruta, mas o fragmento de pedra. Então, nós temos aí dentro dessa palavra brita. Né? Nós temos isso justamente dentro do contexto de Mateus 16, 18, que Jesus diz que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo, tu és Petrus, tu és brita, fragmento de rocha. E sob esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, Jesus falando de si, edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja estaria edificada não sobre a brita, mas sobre a rocha. Não sobre Pedro, mas sobre Jesus. Né? Então, quando Jesus ele diz isso a Pedro, ele está dizendo para Pedro, mas exemplificando todos os seus discípulos. Né? Que todos os discípulos são Petros, todos os seus discípulos são fragmentos da rocha. Todos os seus discípulos são pedaços de Jesus. Né? Ou seja, nós somos denominados cristãos porque nós somos os pequenos cristos, nós somos os Petros. Então, Jesus fazendo isso, o que ele estava trazendo? Ele estava trazendo uma robustez ao Pedro dentro da fragilidade que ele tinha. Ou seja, trazendo uma substância. Por quê? Pedro, na sua vulnerabilidade, ele era um tanto instável, ele era inconstante. Então, Jesus estava trabalhando justamente isso dentro de Pedro. E dentro do momento do seu chamado, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, o João Batista vai dizer ali aos seus discípulos que estavam perto, vai dizer, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E quando ele diz isso, os seus discípulos, ali estando juntamente com ele, André, e estando juntamente com ele o Tiago Menor, eles vão chamar a Pedro para que venha e conheça também quem é o Cordeiro de Deus. Né? E eles passam a segui-lo meio que distante ainda, né? Até que eles voltam para a sua rotina natural. E Jesus, então, agora Jesus vai os chamar para que eles passem a acompanhá-los. Né? Até então, Pedro ele é Simão, dentro desse contexto. Posteriormente, Jesus o leva consigo, e Jesus levando-o consigo, Jesus vai inferi-lo também dentro do colégio apostólico. Né? Então, Pedro ele passa a ser um homem diferente, ele passa a ser um homem dentro do ciclo íntimo de Jesus. Do ciclo íntimo de Jesus, nós vamos ter, irmãos bem conhecem, nós temos até o sentido, o jargão evangélico de convidar para a oração. Quem que veio para a oração? Só veio Pedro, Tiago e João. Né? Nós estamos falando do ciclo íntimo de Jesus, ou seja, quando Jesus se retirava para orar, quem estava junto com ele era Pedro, Tiago e João. Ou seja, esses eram aqueles que estavam sempre próximos de Jesus. Né? Não porque Jesus queria que eles estivessem perto, mas porque eles se entregavam mais. Né? Ou seja, eles procuravam, estavam mais próximos de Jesus. Né? Não foi Jesus que escolheu, olha, eu tenho aqui os 12, e dos 12 eu vou selecionar 3 para que estejam mais próximos de mim. Né? Não. Isso é um contexto natural. E disso nós temos até uma lição que às vezes as pessoas pensam, os irmãos pensam que Jesus ele tem os seus queridinhos. Né? Que às vezes Jesus faz algo na vida de A, de B e de C, e de D não faz. Né? Jesus gosta mais de um do que do outro.
Irmãos, não existe nada que nós podemos fazer para que Jesus goste mais de nós do que ele já gosta. Né? Nós temos Jesus amando-nos com um amor inefável que se entregou pelas nossas vidas. Ele entregou por quem? Ele entregou por mim, entregou-se por você, entregou-se pelo ímpio, entregou-se pelo macumbeiro, entregou-se pelo espírita, entregou-se pelo católico, entregou-se por todo ser humano. Jesus se entregou por todos, independente de religiosidade, independente de que credo religioso as pessoas têm. Jesus amou a todos. Só que o que vai mudar dentro desse contexto é a recíproca. Ou seja, Jesus nos amou e aí eu entendo esse amor de Jesus e esse amor ele me constrange. Esse amor faz com que eu ame ainda mais. Né? Então, quanto mais eu ame Jesus, mais Jesus vai me amar. Né? Ou seja, não que o amor dele aumenta em relação a mim, mas é que o amor dele se manifesta de larga escala em relação a mim. Né? Ou seja, é um tesouro, o amor de Deus ele é um tesouro que todos nós, seres humanos, nós sabemos que existe esse tesouro. Só que quanto mais cavamos, mais pepitas nós encontramos, mais ricos nós vamos ficando. O amor de Deus, o amor de Jesus pelas nossas vidas é basicamente isso. Né? Quanto mais nos aproximamos dele, mais revela esse amor a nós. Né? Mas não é que existe uma diferença de amor. Ah, Jesus ama mais esse do que esse. Não. Existe aqueles que buscam mais acerca do amor de Jesus. Então, aquele que busca mais do amor de Jesus, ele vai ter mais do amor de Jesus, porque a revelação é gradativa. Né? Quanto mais eu buscar, mais será revelado a mim. Então, dentro desse contexto do colégio apostólico, dos 12 ali, Jesus amava os 12 como Jesus amava toda a população de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus amava todos irrestritamente. Mas quem se achegava mais a Jesus provava mais do amor de Jesus pela sua vida. E dentro desse contexto, nós vamos ter aí os três que provavam mais disso, né? Estavam mais próximos de Jesus, se entregavam mais a Jesus. Então, nós temos aí o Pedro, que está inferido dentro desse contexto, nós temos o Tiago maior e nós temos também o João, irmão de Tiago maior. Então, nós temos esses três aí que estavam mais próximos. E dentro desses três, tinha um que se entregava ainda mais, que conseguia ser mais íntimo de Jesus, que conseguia estar mais próximo de Jesus, que era justamente o João. Então, João, até mesmo na sua carta, ele vai designar que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Né? Não é que Jesus amava mais a João, é que o amor de Jesus era mais revelado a João, porque João buscava mais ao Senhor. Então, quanto mais buscamos, mais o amor é revelado às nossas vidas. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor se revela a nós. Quanto mais intimidade com Deus, mais revelação de Deus nós teremos. Né? Então, esse é o contexto literal. Só que Pedro, ele, dentro de uma naturalidade humana, ele começa a exercer um sentimento de rivalidade com João. Né? Na cabeça de João, não tinha essa rivalidade. Mas na cabeça de Pedro, o Pedro, ele quer estar mais próximo de Jesus e ele quer estar mais próximo de Jesus por vias erradas. Né? Ele quer tirar o João da jogada. Então, até mesmo no contexto final, nós vamos tratar aqui posteriormente, nós temos Jesus dando um sacode em Pedro. Né? O Pedro está preocupado com João, o que Jesus vai fazer com João, porque Jesus fez grande coisa com Pedro. Né? E Pedro, dentro de toda essa ambiência, nós temos o Pedro atuando de forma veemente dentro do ministério de Jesus. E quando Jesus ele vai ser preso, o Pedro
depois ali daquele dia que Jesus falou que ele negaria por 3 vezes, e ele diz, não, Senhor, eu não faço uma coisa dessas, eu estou com o Senhor, eu não te nego por nada e tudo, né? Então, ele dá ali a sua negatividade, né? Jesus é preso ali no Getsemane, e, e Pedro, naquele momento, o Pedro ele quer mostrar valentia naquele momento, né? Então ali ele acaba cortando a orelha do Malco, o Malco que algumas vezes até as pessoas, alguns pregadores, erroneamente dizem que Pedro cortou a orelha do soldado romano, né? E Malco nunca foi soldado romano. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Então, o Malco, ele era da tribo de Levi, e ele estava aprendendo o ofício sacerdotal para que então, quando ele tivesse a idade adequada, aos 30 anos de idade, ele pudesse exercer ali o seu serviço litúrgico no templo de forma independente, né? Não como servo, mas agora como sacerdote. E ali era um test drive para o Malco, né? Naquele momento, as classes religiosas tentando ocasião contra Jesus, para tirar Jesus da jogada, porque a ideia era literalmente acabar com Jesus, era matar Jesus. É, eles queriam destruir Jesus de verdade. Então, dentro de todo esse contexto, eles estão preocupados com essa ameaça que Jesus é. E quando eles conseguem fechar com Judas o preço para entregar Jesus, então é enviado juntamente com Judas as autoridades de Roma, então vão ali soldados romanos, e vão também as autoridades religiosas. Então, como representação de autoridade religiosa, foi ali junto o servo do sumo sacerdote, foi Malco juntamente com ele. E Pedro já tinha plena ciência de que escribas e fariseus e saduceus, todos eles eram contra o ministério de Jesus. Então, quando Pedro ele se depara com aquela situação, Pedro saca da sua espada e corta a orelha do rapaz, né? Corta a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote. E fazendo isso, Jesus ali repreende Pedro naquela hora. Jesus pega a orelha do rapaz no chão, faz ali um milagre extraordinário, faz ali uma cirurgia sem linha, sem corte, sem bisturi, coloca a orelha exatamente no lugar do rapaz. É claro que isso tem um significado, né, mas não é o nosso momento aqui, não é a nossa preocupação do momento aqui, né, mas aquilo que Pedro fez. Né? Então, Pedro, ali naquele momento, o Pedro é repreendido por Jesus, porque Jesus vai dizer, fala, não, rapaz, não é para você fazer isso. Eu quero que vocês demonstrem amor. E ali o que Jesus faz nada mais é do que demonstrar o amor por aquele rapaz, que posteriormente deixa de ser o servo do sumo sacerdote para ser um servo de Jesus para o resto da sua vida, para entregar a sua vida por Jesus. E Pedro, naquela suposta valentia dele naquele momento, aquele ato de valentia, o Pedro ele está declinando, porque ali Jesus é levado e todas as audiências que Jesus vai passar, alguém reconhece Pedro, que está acompanhando de longe, o João já está acompanhando de perto, o João está sempre próximo ali de Jesus nas audiências em que ele está, e o Pedro está olhando de longe ali porque o Pedro ele está com medo, ele está manifestando o seu caráter de Simão, a sua fragilidade. E ali, quando Pedro ele nega Jesus por 3 vezes e o galo canta, o Pedro ele cai em si. E quando Pedro ele cai em si, Pedro fica extremamente triste. Ele fica numa tristeza tremenda, mas ainda para ele não é o fim. Né? Ele acha que ainda tem jeito, até o momento em que Jesus é crucificado. Lá na cruz ainda, o João novamente está próximo ao pé da cruz, e Pedro, mais uma vez, está de longe, e se sentindo culpado por toda aquela situação que ocorreu.
até que Jesus, ele expira na cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia, e Jesus vai aparecer a Pedro. Aparecendo agora a Pedro, ele aparece aos discípulos, né, e manda avisar a Pedro que ele vive, né, até que ele aparece a Pedro, Pedro que está tentando voltar para a sua rotina natural, está tentando voltar para a sua pescaria, porque Pedro pensa no seu coração, olha, eu fiz exatamente aquilo que eu disse que não faria, o mestre disse que eu faria isso, eu falei que eu não faria e eu acabei fazendo. Então Pedro não tem cara de se mostrar a Jesus. Então Jesus vai até ele, encontra-se com ele, e aí Jesus vai chamá-lo à responsabilidade, quando está ali com seus discípulos. Então Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: eu te amo, Senhor, é claro que eu te amo, né? E Jesus pergunta por uma segunda vez, e Pedro responde pela segunda vez, né? E pela terceira vez que Jesus pergunta, o Pedro ele se entristece com a pergunta, porque o que Jesus está extraindo de Pedro não é algo da boca para fora, mas um sentimento que ele precisa se encontrar. Então, essas três afirmativas de Pedro vai contrapor as três negativas que ele teve, dizendo que não conhecia Jesus. Então, essas três afirmações agora passam a tomar lugar, e Pedro agora ele compreende isso. Pedro ele se levanta de uma forma totalmente diferente agora, e Pedro ele vai compreendendo aquilo que o Senhor quis ensinar para ele durante os 3 anos e meio que esteve juntamente com eles todos, né? Então, cada um ali Jesus tratou diretamente na sua particularidade, entendendo que os discípulos eles não eram homens perfeitos, mas que eram homens frágeis, assim como nós, homens que têm as suas mazelas, eles têm as suas debilidades, assim como todos nós temos uma fragilidade. Então, os apóstolos eles não eram super-homens, nem se tornaram super-homens quando estavam com Jesus, até porque os discípulos eles eram extremamente carnais. Né? Uma certa vez, Jesus manda que eles saiam de 2 em 2 e expulsem os demônios, curem os enfermos e façam a obra. E eles foram e acharam aquilo extraordinário, e chega com um relatório todo contente a Jesus, fala: Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam, os enfermos são curados, e dá aquele relatório extremamente perfeito para Jesus, nota 10. E Jesus vai dizer: olha, rapaziada, pega leve aí, né? Não se contente por aquilo que é realizado por intermédio de vocês, mas se alegrem pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Não percam o foco no caminho de vocês. E aí tá bom. Passa-se o tempo e o pessoal começa a pregar do outro lado lá, e aí os irmãos Boanerges vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, olha, tem um pessoal ali que está pregando ali, e esse pessoal nem anda com a gente. Eles não fazem parte aqui do nosso ciclo. Como que eles querem sair pregando e expulsando demônios em seu nome? Né? E aí Jesus fala: não, deixa que eles façam, né? Aquele que não é contra nós é por nós, né? Só que na cabeça dos discípulos, eles já disseram: fala, Senhor, o Senhor quer que a gente ore que nem Elias, desça fogo no céu e consuma esses caras aí? Veja só o espírito faccioso que eles estão. Ou seja, se não anda com eles, nem é do nosso grupo, Senhor. Então eles têm que morrer. Então veja só o sentido carnal que os discípulos tinham. Eles não eram super-homens. Um outro momento, eles estão disputando para ver quem que é o melhor no reino dos céus. E Jesus vai dizer que o melhor é o menor, ou seja, aquele que se faz como uma criança. Então Jesus estava sempre trabalhando do caráter dos discípulos, né? Que eram homens assim como nós. Não é? Cada um de nós aí tem uma debilidade, cada um tem. Uns são tentados aí pelo espírito da vaidade, né? Que, olha, Senhor, nós expulsamos os demônios, agora nós somos elite, não, o negócio é comigo, eu oro e Jesus faz a obra. Tem os que são tentados dessa forma, e muitos ainda caem ainda dentro desse contexto da vaidade exacerbada.
né? Tem aqueles que acham que são os queridinhos de Deus, tem aqueles que acham que são os mais poderosos de Deus, tem aqueles que têm tanta comunhão com Deus que Deus revela as coisas só para ele. Então tem de tudo, irmão. Mas Jesus ele está trabalhando isso em cada um de nós, para que nós não sejamos dessa forma. E o que Jesus precisava trabalhar em Pedro era justamente esse seu coração 880, né? Então, Pedro era enérgico, mas no momento de ser forte, Pedro era fraco, né? Então, Jesus trabalhando tudo isso dentro dessa ambiência do contexto de Pedro. O Pedro, Jesus vai propor aí acerca da sua morte, Jesus vai falar acerca da sua morte. E dentro desse contexto, inclusive, dentro desse espírito faccioso aí que está o Pedro, quero que vocês abram aí as vossas Bíblias no Evangelho Joanino, em seu capítulo de número 21. João, no capítulo 21, já é o finalzinho de João, e no capítulo de número 15, versículo de número 15, melhor dizendo, perdão, capítulo 21, versículo 15 da Epístola de João. Vai dizer o seguinte: e depois de terem jantado juntos, disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu. Veja só como Simão ele tinha um caráter aqui que é 880. Ele está aqui com todo prazer respondendo, Senhor, eu te amo. Mas quando Jesus está insistindo, que ele não estava entendendo o porquê, ele fica triste. E entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então, aqui nós vamos ter, dentro de todo esse contexto, nós temos o Pedro, que posteriormente ele vai servir a Deus ali na ambiência, juntamente com os discípulos. E Pedro, posteriormente, ele vai para Roma. Não foi Pedro quem abriu a igreja de Roma, não foi ele quem evangelizou a igreja de Roma, mas posteriormente ele vai para lá. E é lá que ele acaba sendo martirizado. Então, historicamente, no ano 65 da era cristã, teria sido o martírio de Pedro sob a ordem de Nero. Ele seria crucificado e não se achando digno de ser crucificado como mestre, ele pede, então, que a cruz seja invertida e ele seja crucificado de cabeça para baixo. Então, aqui, Jesus estava falando exatamente com que morte Pedro havia de ressuscitar, de glorificar a Jesus. E um ponto importante aqui também, dentro desse texto, é que a morte do cristão, para Deus, é um prazer. Deus tem prazer na morte do cristão. Porque quando o cristão ele morre,
ele está próximo de Jesus. Então, às vezes, até os cristãos aí têm o costume de dizer, vamos orar para não morrer. Não que sejamos suicidas, né, irmão? Nós não queremos morrer, nós não buscamos a morte. Mas se chegar o momento de nós morrermos, nós enfrentamos a morte. Justamente porque a morte dos seus santos para Deus é um prazer. A morte que Deus não tem prazer não é dos santos. A morte que Deus não tem prazer é que o ímpio morra na sua impiedade. Ou seja, Deus quer que o ímpio chegue ao arrependimento e morra como um dos seus santos. E aí, para Deus, será um prazer. Ou seja, a morte dos santos glorificam a Deus. Né? A morte dos filhos de Deus glorifica a Deus. Eu tenho o costume de dizer, e sempre digo isso em sala de aula, que a cada dia nós morremos um pouco. Hoje nós morremos um pouquinho. Né? Ou seja, hoje nós perdemos um dia, e é um dia a menos na nossa vida. Né? Nós estamos aí numa contagem regressiva, não sei quantos dias nós temos pela frente aí, mas certo é que hoje foi-se mais um dia da nossa lista. Hoje é um dia a menos da nossa vida terrena. E cada dia que nós morremos um pouco, consequentemente, nós que estamos vivos para com Cristo, nós estamos mais próximos da vida, ou seja, cada dia que nós morremos para este mundo, nós vivemos para Cristo. Ou seja, nós estamos vivos cada dia mais. Ao passo que nós estamos morrendo cada dia nesse mundo, nós estamos cada dia mais vivos para nos encontrarmos com o Senhor. E é justamente esse contexto petrino aqui, ok? E Pedro, ainda dentro daquele discurso, Pedro, voltando-se, viu que aquele que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Olha só o que Pedro fez aqui, irmão. Está sentado lá à ceia do Senhor, estão todos os discípulos assentados ali, inclusive o Judas ainda está nesse momento, e Jesus estava dizendo que haveria um que havia de o trair, e o Pedro, ele escuta aquilo que Jesus diz para ele, fala, Pedro, você me ama, então apacenta os meus cordeiros, né? Apacenta minhas ovelhas. E o Pedro, ele pensa, não, peraí, Jesus está me dando essa honra extraordinária, né? E ele olha para o João, que ele tinha ali aquela certa rixa ainda com o João, ele olha para o João e fala, Senhor, quem será o traidor? Ele olha para o João perguntando para Jesus quem seria o traidor, ou seja, o João é o traidor. Né? Então, ele queria, de todo jeito, aqui tirar o João da jogada. Né? Então, eu vou reler o texto aqui para vocês prestarem atenção. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia recostara a sua cabeça sobre o seu peito. E dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Então, veja só, aqui Jesus, ouvindo essas palavras, Jesus, ele vai fazer com que Pedro entenda qual que é o sentido do evangelho e qual o sentido de ser obreiro. Né? Eu uso bastante esse texto aqui, até mesmo em reuniões de obreiro, onde ministro, né? E aqui o Pedro ele está preocupado com a obra que Deus tem na vida de João, porque, como disse, tem ali aqueles que são mais envoltos, né? São aqueles que são mais próximos de Jesus, né? Então, Jesus acaba se revelando mais a cada um, né, que se aproxima dele. Às vezes, a sua revelação de Jesus é maior do que a minha, porque você se entrega mais do que eu. Às vezes, a minha revelação de Jesus pode ser maior do que a sua, porque eu me entrego mais do que você.
Então, nós não estamos aqui em um senso competitivo. Quem é que se entrega mais a Jesus e quem é que se entrega menos? Olha, se você se entrega mais, eu tenho que entregar mais. Então, não é essa a ideia do evangelho. Então, cada um de nós temos uma obra da parte de Deus. E Jesus, se você olhar todo o contexto da Bíblia Sagrada, você não vai encontrar ninguém igual a ninguém. Até mesmo dentro do contexto lá do grande Moisés e o servo Josué, o Josué ele ficou preocupado ali de assumir o lugar do grande Moisés. Ele fala, puxa, e agora? Agora eu estou perdido. Né? Quem sou eu para assumir o lugar do grande Moisés? E quando chega o momento dele assumir o povo, o Josué está lá dentro da tenda, vai para dentro da tenda, está lá enclausulado, está triste lá, preocupado agora como é que ele vai fazer isso. E aí o Senhor precisa ir lá ter um particular com ele. E o Senhor vai lá e fala, Josué, o que você está fazendo aí? Meu servo Moisés é morto. Levanta você agora, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que as daria. E o Josué está ali todo triste, comiserado, né? Melancólico. E o Senhor diz, Josué, entende uma coisa. Eu não quero que você seja igual a Moisés. Eu não preciso que você seja igual a Moisés. Eu não quero que ninguém seja igual a ninguém. Mas existe algo que você pode fazer como Moisés fez, que é dar lugar para que eu trabalhe na sua vida. E aí o Senhor vai dizer, porque assim como eu, que fui a suficiência na vida do Moisés, que o Moisés não era nada sem mim, assim como eu fui com o Moisés, eu também serei com você. Você não é nada, assim como Moisés não é nada. Vocês são pó, são cinza. A suficiência da vida do Moisés vai ser a mesma suficiência da sua vida, que serei eu. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E esse povo, ele não se susterá diante de você. Eu farei grandes coisas por intermédio de você, porque a sua suficiência sou eu. Então aqui o Josué entende e se levanta agora animado e vai fazer a obra que ele precisa fazer. Né? E muitas das vezes, irmãos, nós temos muito disso, de olhar que o irmão ele prega mais, o outro tem mais eloquência, o outro é mais contagiante, o outro é mais carismático, e aí a tendência é um querer imitar o outro, mas Jesus não quer que ninguém imite ninguém. Jesus quer que aquilo que você tem, você coloque nas mãos dele e deixe que ele haja na sua vida. Porque assim como ele é na vida do outro, ele vai ser na sua. A suficiência da vida do outro é Deus. Ou seja, você não precisa copiar A, B ou C. Você simplesmente precisa se entregar assim como A, B ou C se entrega. Se entregando ao Senhor e deixando que o Senhor ele haja nas nossas vidas. Mas o Pedro está preocupado. O Pedro, ele pensa, puxa vida, se o Senhor está dizendo isso para mim, para eu apacentar os cordeiros, e o João é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, será que é isso o traidor? E aí ele não tem uma resposta. E Jesus pergunta, Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e deste o que será? E aí Jesus aqui vai dar um cutucão teológico no Pedro. E disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, se eu quiser que ele viva até que eu volte, é da sua conta. Não se preocupa com a obra do outro. Preocupa-se com a sua vida. Preocupa-se com a sua obra. Faça aquilo que você tem que fazer direito. Tá? Porque se você... Imagina só, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então imagine aí o arado, você lá com o arado na mão e está cortando ali em linha reta, e ali tem o irmão fazendo a obra ali do seu lado, ele está lá com o arado dele também, cortando em linha reta. Se você olhar para o lado para ver o que ele está fazendo, se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado,
o seu arado sai da linha reta. Ou seja, o seu arado se perde. Então, você não pode perder o seu foco. Você tem que ficar focado na sua obra. Você pode perguntar, e aí, irmão, como é que tá? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Mas você aqui com a sustentação da sua obra. Não se preocupe com a grande obra que Deus está fazendo na vida de outro. Se preocupe com a grande obra que Deus está fazendo na sua vida. Se houver algo que você possa ajudá-lo, é outra história. Mas não se preocupe com a obra que Deus está fazendo na vida do outro. Só ore por ele, para que a obra que ele está fazendo corra bem e tudo concorra para a glorificação do nome do Senhor. Então Jesus vai dizer, ó, se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa a ti? Ou seja, se eu quero que ele viva até que eu venha, é da sua conta? Faz a sua parte. Cuida do seu arado. Segue-me tu. Você me segue. Ele vai me seguir. O outro vai me seguir. Você me segue. Não se preocupa se o outro está me seguindo ou não. Se preocupa você em me seguir. Então, Jesus dá esse cutucão aqui em Pedro, e Pedro dá uma balançada, mas Pedro entende o que é que Jesus quer com ele. Jesus quer um homem firme, Jesus quer um homem Petros, Jesus quer um homem pedra, um homem que não é sacudido e quebrado pelo vento como é a cana. Jesus quer um homem firme, um homem que tem propósito, um homem que vai atuar na obra do Senhor com veemência, sem se preocupar com a obra que o outro está fazendo, se está bem ou não, se ele está logrando êxito em detrimento de si. Olha, o outro está fazendo uma obra e está dando certo, a minha está dando errado. Não, o trabalhar de Deus na vida de A é um, o trabalhar de Deus na vida sua é outro, irmão. Se preocupe com o que Deus tem a trabalhar na sua vida. Se entregue ao trabalhar de Deus na sua vida. O João deitava a cabeça no peito de Jesus, né? Nós temos aí os 12 apóstolos, nós temos os 3 mais íntimos, e dos 3 mais íntimos nós temos um mais íntimo. Mas não é porque ele estava competindo com os demais, é porque ele se entregava. A questão é a entrega para que Deus atuasse na vida dele. Por que Deus fez grandes coisas na vida de Davi? Porque Davi se entregava a Deus. Por que Deus não pôde realizar grandes coisas na vida de Saul? Porque Saul não se entregava a Deus. A grande questão é a entrega. O amor de Deus é o mesmo para cada um. Claro que Jesus vai atuar com cada um ainda numa obra diferente. Se você olhar a obra do Moisés, não é a obra do Jeremias, que não é a obra do Isaías, que não é a obra do João Batista. Cada um é uma obra para um tempo determinado. Hoje nós temos pastores a rodo aqui no nosso país. Mas com cada um, Deus tem uma obra diferente. Deus tem um alcance diferente, Deus tem vidas diferentes. Uns vão alcançar multidões, outros vão alcançar simplesmente o bairro, e outros vão alcançar simplesmente a rua. Ou seja, tem o pastor que ele vai ter 6 membros na igreja. Tem o outro que ele já vai ter lá 1000 membros na igreja. Outros que vai ter milhares e milhares. Porque cada um, Deus tem uma obra diferente. Então, Deus dá a cada um como quer. A gente retoma lá a parábola dos talentos. Ou seja, não se preocupe com o que o outro ganhou. Ah, mas o outro tem 5 talentos. O outro tem 2, eu só ganhei 1. Se você ficar olhando que o outro tem 5, que o outro tem 2, você não vai trabalhar com um talento que você tem. O seu arado sai do caminho. O que tem 5 talentos teve êxito porque ele não se preocupou com os outros. Ele se preocupou com o que ele tinha que fazer, de entregar um relatório positivo ao seu Senhor. O que tinha 2 talentos, de igual forma. Mas o que tinha 1 talento ficou preocupado porque ele só ganhou 1. Ah, eu só ganhei 1, e se eu perder esse 1 aqui? Ah, eu vou esconder ele. Ele não se entregou a Deus. E aí está o contexto da parábola. Então o Senhor quer que nós façamos a obra de forma correta. O Senhor quer que nós atuemos de forma adequada. Sem se preocupar
se a obra do outro é maior do que a nossa? Então, o Senhor precisava fazer com que Pedro ele entendesse isso e não ter um espírito faccioso, não ter um pensamento de rivalidade, não invejar ninguém. Então, o Senhor precisava trabalhar na vida do Pedro. E o Senhor teve um grande êxito na vida do Pedro, né? O Pedro, posteriormente, quando ele vai estar atuando dentro do contexto da obra, o Pedro ele tem sábios conselhos. Mas veja só, o Senhor teve que tratar com Pedro mesmo depois da ascensão. Ou seja, Jesus já foi assunto aos céus. O Pedro estava ali no dia do Pentecostes. Ele viu que no dia do Pentecostes tinha judeus e tinha prosélitos e tinha pessoas de diversas nações, prosélitos de diversas nações, e que o Espírito do Senhor desceu naquele dia, batizou aqueles que estavam ali no cenáculo, e o alcance foi para todos aqueles outros que estavam ali, certo? Aqueles que depois perguntam, esses homens não são todos galileus? Como eles estão falando na própria língua em que somos nascidos? Pedro viu isso. Aí Pedro se levanta e apregou o evangelho com veemência. O Pedro que era frágil, o Pedro que era inconstante, agora é um Pedro que não tem medo. O Pedro levanta agora e pregação do evangelho neles, né? E aquela pregação podia custar a vida dele, porque ele acusou os caras. Mas ali o coração daqueles que ouviram se contristou, ele se quebrou, ele se dilacerou ali naquele momento diante de Jesus, e ele disse, olha, o que precisamos fazer? E aí Pedro já arrebenta, fala, olha, crê no Senhor Jesus e batiza e pá, tá bom. Pedro viu esse pessoal, ok. Aí está lá o piedoso Cornélio, um prosélito, e ele está em sua casa orando, uma piedosidade tremenda. Ele era mais judeu do que os próprios judeus verdadeiros, né? E ele era um gentil prosélito, convertido ao judaísmo. Então, a hora da oração, está lá o Cornélio orando, precisava de ir às festas, às comemorações, o Cornélio lá estava. Cornélio estava perfeito dentro do judaísmo. E aí o Cornélio está orando e o Senhor diz para ele, olha, você está cumprindo um judaísmo à risca, mas eu vou te levar ao patamar maior, né? O propósito da vida. E aí ele vai apresentar ali o cristianismo. Aquilo que os judeus ainda estão esperando é o Messias, então o Messias vai se manifestar ao prosélito Cornélio. E aí diz, olha, na casa de Simão, o curtidor de couro, tem lá o Simão Pedro, e manda chamá-lo para que ele venha ter com você. E dentro desse contexto, o Senhor está lá dando também uma revelação para o Pedro, descendo lá o lençol com os animais, que são, para o judaísmo, são impuros, e o Senhor, naquela revelação, diz para Pedro, Pedro, mata e come. E o Pedro, Senhor, dentro de um judaísmo tranquilo, Senhor, eu não como esses tipos de animais, são impuros. E aí o Senhor vai trazer o sentido da revelação e vai dizer, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, mata e come. Pedro desperta daquela revelação. E aí está lá o servo do Cornélio lá chamando Pedro, para que ele vá até a casa do Cornélio. E ele está ainda ressentido ainda, ele não quer pregar o evangelho para gentil. E olha só que o Cornélio, ele não era um gentil pagão. Cornélio, ele era um gentil convertido ao judaísmo. Ou seja, o Cornélio é um judeu religioso. Ele não é qualquer um. E o Pedro ainda assim tinha uma resistência de pregar na casa do Cornélio. E aí o Senhor mandou que ele fosse lá. E aí Pedro chega lá na casa do Cornélio, fala, e aí, o que vocês querem? E aí o Cornélio fala, olha, fala para nós aí o que você tem para falar, né? Porque o Senhor disse que você tinha algo para falar, então eu reuni aqui as pessoas aqui em minha casa para ouvir aquilo que você tem para falar.
E aí o Pedro olha para aquilo, né? A casa cheia de gentil. Fala, eu não tenho nada para falar para esse povo, né? E aí ele fala, ó, eu vou falar aqui de Jesus. Jesus esteve entre nós, fez prodígios e maravilhas, e começa a falar de Jesus, começa a falar de Jesus, começa a falar de Jesus. E antes que ele termine o falar de Jesus, porque ele está falando ali, é simplesmente aquilo que ele tem que falar, né? Ele não está pregando para eles, ele não tinha nenhuma intenção de que eles se convertessem a Jesus, porque eles são gentios. Olha só a cabeça de Pedro. E ainda antes que ele terminasse de falar, o Espírito Santo batizou todos os que ali estavam. Pedro ficou atônito ali naquela hora. E aí o Pedro, naquele momento, ele diz, agora o negócio é diferente. Né? Quem somos nós para impedir esses irmãos de se batizarem, tendo eles sido batizados pelo próprio Senhor? Agora não tem como. Então o Senhor ele teve que trazer algumas conversões ainda ao coração de Pedro, que Pedro ele era difícil. Né? Tem irmãos entre nós que são difíceis. Tem pastores que são difíceis. Até hoje tem alguns pastores ainda que eu preciso conversar com eles, né, em certos assuntos que ainda é complicado. Mas que Deus tem nos dado graça e até aqui nós temos logrado êxito diante do Senhor. Mas que é fácil não é, por quê? Porque cada um tem um pensamento. Tem irmãos que são mais duros, tem irmãos que são mais maleáveis, tem irmãos que são mais abertos, tem irmãos que são presos à criação que eles tiveram, tem de tudo. Né? Mas tudo é o Senhor em todos, então o Senhor tem a sua estratégia de tratar com cada um. E o Senhor precisava, de forma gradativa aqui, tratar com Pedro. Olha, tem coisa que precisava ser resolvido lá atrás, e tem coisa que Jesus esperou um pouco mais para resolver na vida de Pedro. Né? Tendo em vista que a nossa conversão ela é gradativa. Então, aqui, trazendo aos irmãos tudo aquilo que Pedro ele aprendeu ao longo da sua vida, era aquilo que Pedro ele ia fazer sendo bispo, atuando na igreja de Roma. Né? Pedro, quando foi bispo na igreja de Roma, que ele vai escrever aqui as cartas à igreja de Roma, depois nós adentraremos aqui nos vídeos seguintes, nós adentraremos aí na primeira e segunda carta de Pedro. Né? Então, Pedro precisava ser tratado, primeiramente, naquilo que era importante para o Senhor. Então, o Senhor precisava trabalhar o Pedro para que ele pudesse trabalhar através do Pedro. O Senhor só pode trabalhar através de nós depois que o Senhor trabalha em nós. Porque ninguém pode dar aquilo que tem. Então, Pedro, ele compreendendo, Pedro também, os irmãos se lembram bem, que teve ali uma rixa ainda com Paulo, justamente por causa dos gentios. Né? Então, o Pedro ele acabou aceitando ali o contexto do Cornélio, até porque o Cornélio ele é um cara que foi circuncidado. Né? Cornélio ele converteu-se ao judaísmo, teve que fazer todos os ritos judaicos de circuncisão e tudo mais. Então, beleza, Pedro aceitou, olha, então esse gentio ele se chegou a nós porque ele aceitou o judaísmo. E nós vamos ter aí alguns discípulos de Pedro, por exemplo, que depois vão dar trabalho, né? Vão se tornar judaizantes e vão tentar judaizar as pessoas. Vão trazer uma problemática ao ministério paulino. Então, Paulo precisa tratar aí com essas pessoas energicamente, para que eles compreendam que a salvação não é dentro de um contexto judaico. E aí precisou fazer ali aquele concílio lá em Jerusalém, em que Tiago presidiu. Houve o concílio lá em Jerusalém. Ficou definido, então, que Pedro seria apóstolo para os judeus e Paulo seria apóstolo para os gentios. E ficou definido o que seria como regra literal. Ou seja, os gentios não precisavam circuncidar, se tornarem prosélitos para ter ali a sua parte em Cristo. E o Pedro seguiu o seu caminho, continuou pregando em Roma, entre os irmãos que eram prosélitos ali, entre aqueles que eram judeus, também convertidos ao cristianismo. Então, Pedro continuou ali a sua obra,
e o trabalhar na vida de Pedro foi diferente do trabalhar na vida de Paulo, como foi também na vida de João, que já estava longe. Né? João que chegou a um contexto já bem mais longínquo, mas o Pedro ele precisava desses pontos aqui para que o Senhor pudesse trabalhar através da vida dele. Pedro precisava, tinha necessidade de pontos que eram muito salientes na sua vida, que poderia ser um problema na vida dos irmãos. Então o Senhor vai trabalhar na vida do Pedro aquilo que o Senhor queria trabalhar na vida dos irmãos que seriam ali dirigidos também por Pedro. Então aqui dentro desse contexto nós temos aí esse breve panorama aí da vida de Pedro. Pedro que foi um apóstolo muito forte, um apóstolo que cresceu aos pés de Jesus, teve ali, eu costumo dizer que vendo Jesus encarnado, ele teve ali o seu bacharel em teologia, né? Ele estudou ali 3 anos e meio aos pés de Jesus. Quando ele vê Jesus ressuscitado, ele tem ali o seu mestrado com Jesus, né? No espaço de 40 dias que Jesus vai estar com os discípulos, Jesus continua ensinando ali os seus discípulos. Então, teve o bacharel e o mestrado. O Judas, infelizmente, teve só o bacharel e foi reprovado. Né? Então, antes da consumação de ser diplomado, ele foi, então, rejeitado. Né? Ele foi, então, reprovado no seu ministério, não alcançou o bacharel. Ele estudou o bacharel, mas não concluiu. Os demais apóstolos estudaram bacharel e concluíram com êxito. E alguns chegaram ao mestrado e deram continuidade à obra. E aí nós vamos ter depois aqueles que chegaram ao doutorado. Ao doutorado do ministério de Jesus são aqueles que viram Jesus em glória. Né? Então, as 3 fases da vida de Jesus. Jesus encarnado, Jesus ressuscitado e Jesus glorificado. As 3 fases da vida de Jesus. Pedro teve aí a exemplificação das duas, né? Ele viu Jesus encarnado e Jesus ressuscitado. Ele não teve visão de Jesus em glória, né? Não sei se teve particularmente, mas não há menção nem histórico e nem bibliocêntrica, né? De que Pedro tivesse aí uma revelação celestial, assim como João teve, assim como Paulo teve, né? Que foram discípulos que viram Jesus aí em glória, mas o Pedro teve a satisfação de ver Jesus encarnado. Né? Assim, porque Jesus tem um trabalhar na vida de cada um de forma diferente. Então, aqui, um outro contexto também é que Jesus teve muitas experiências compartilhadas com Pedro, então Pedro teve um crescimento muito grande de caráter, e ele passa isso também para João Marcos, que passa a ser o seu discípulo e ele ensina João Marcos de forma muito veemente, até que João Marcos ele vai escrever aí o primeiro evangelho. Né? Então, o primeiro evangelho, Marcos, então, foi escrito por João Marcos, que era discípulo de Pedro. Né? Então, Pedro ensinou grandemente João Marcos, foi um grande discípulo de João Marcos, reconhecido até posteriormente por Paulo, que era muito útil para a obra. Então, o Pedro teve uma grande contribuição por tudo aquilo que ele aprendeu, que ele pôde aprender. Então, aí esse breve panorama aí sobre a vida de Pedro, e nos próximos vídeos aí nós adentraremos na primeira e na segunda epístola de Pedro aí, fazendo aí os comentários, amém? Então, se houve alguma dúvida da parte dos irmãos, por favor, postem nos comentários abaixo e nós teremos o prazer de responder aos irmãos, tá? E a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de vocês. E muito obrigado em o nome de Jesus. Que Deus derrame a sua graça, abra o seu entendimento, sua visão espiritual, e que você possa cada dia mais e mais ser mais íntimo de Jesus, para que possa gozar das revelações que o Senhor tem para a sua igreja. Amém? Deus abençoe em o nome de Jesus.